Fala, empreendedor cervejeiro, sou eu, Gustavo Oliveira. Cara, eu trouxe hoje uma pergunta legal para você pensar. Qual é a bebida que mais cresce em consumo no Brasil? O vinho ou a cerveja? Vamos analisar? Então roda a vinheta. Olha só que interessante. Eu andei pesquisando uma série de coisas, tive algumas devolutivas de alguns participantes do mapa da cerveja artesanal e eu constatei uma coisa muito bacana. O que cresce mais em consumo? O vinho no Brasil, que, poxa vida, desde o final dos anos 90 vem crescendo em consumo drasticamente. Eu sempre tive, assim, uma certa dúvida, uma inquietação, no sentido de qual é a bebida que mais tem crescido. E como eu acompanho de perto, muito de perto, o mercado cervejeiro e vejo o negócio decolando lá para cima, eu realmente fiquei em dúvida quando me perguntaram isso. E aí eu encontrei uma pesquisa da Euromonitor, que é um instituto de pesquisa que eu inclusive uso muito aqui para os e-books do Como Montar um Brewpub, para o e-book de pesquisa de mercado cervejeiro. E cara, vou mostrar para você aqui uma coisa muito legal que eu vou compartilhar, vou passar aqui na tela. Dá uma olhadinha nisso, que bacana. Então, você está vendo aí, Beer Premium Lager. Ah, mas Premium Lager não é artesanal, não é. Mas é a porta de entrada para artesanal. É fato, e nós sabemos disso. Então, quanto mais a Premium Lager crescer, mais comprovada é a tendência de que a cerveja artesanal vai crescer. E no Brasil, os números são incrivelmente bacanas. Então, veja bem, as Premium Lager, no ano de 2007, mais ou menos, segundo o Instituto, elas ocupavam cerca de 7% da fatia de mercado. Hoje, nas perspectivas próximas, ela deve estar aí já alcançando 14%, por aí. Então, é um número bastante grande e eu imagino que para os próximos anos aqui, pela projeção deles, vamos alcançar aí algo em torno de 16% do mercado. Enfim. É que existem números que são discutíveis. Eu trabalho com um número arredondado. Tem quem fale que sejam 10 bilhões de litros, tem quem fale que seja 11. Para falar 1 bilhão de litros por mês, eu acho que é o número que a gente vai chegar, vai ser o balizador de número para nós. Aqui, ó, em 2016 tinha no Brasil 1 bilhão 367. Para um total de 12 bilhões, nós estamos falando aí de 11%, 10, 11%. Se estamos falando aqui para 2021 em 1 bilhão e 600 mil, tá vendo aqui, ó, estou arredondando, nós vamos ter aí uma participação de 15%, 14%. Isso nas Premium Lager. Para um número que era 7%, num prazo aí de alguns anos, mais do que dobrou. E isso, cara, é uma questão de tendência. Porque a cerveja Premium Lager, ela é mais em conta. Vamos analisar a conjuntura para a gente explicar tudo isso de uma forma mais contundente. Porque se você olhar aqui, ó, a evolução do vinho, você percebe que ela é crescente também, porém linear. E volumetricamente menor, 400 milhões de litros no ano de 2011. E aqui, ó, embora no mundo existe uma tendência de crescimento, ó, no Brasil houve um decréscimo e está havendo uma pequena recuperação. Então nós estamos falando de um mercado em transição. O principal fator de mudança nesse consumo, o preço, gente. Estima-se que hoje o valor do litro de um vinho médio, claro, dos mais populares, né? Litro, né? A gente fala em valor litro, não valor de garrafa. Cerca de 32, 35 reais o litro. O valor de uma cerveja artesanal premium vai estar em torno de 22, 25 o litro, valor médio. E o valor da Premium Lager, o litro, vai estar em torno de 10, 12, 13 reais o litro. Então, essas Premium Lagers, elas são uma referência de tendência para nós. E é prova cabal de que está havendo uma migração. Agora, por quê? Porque são cervejas muito mais saborosas, muito mais fáceis de serem apreciadas e são muito mais baratas do que os vinhos. Então, como nós passamos aí por 4 anos difíceis do ponto de vista econômico, onde houve uma queda na renda, foi uma migração quase que natural. O surgimento da cerveja artesanal nos últimos anos, combinado com essa dificuldade econômica que nós passamos, trouxe o quê? Um aperto no orçamento das famílias, que culminou com a migração de grande parte de consumidores de vinho para cervejas artesanais. Ou seja, eu tenho tanta oferta de cerveja artesanal boa, por um preço que eu posso pagar,
que eu vou fazer essa opção, né, por agora, até que um dia, de repente, eu possa equilibrar o consumo de vinho e cerveja. Então, vinhos são muito bons e acho que tem espaço para as duas coisas. Claro, somos cervejeiros, gostamos, apreciamos e tudo, mas também é sempre legal a gente ter outras referências palativas, né? Olha que interessante. Trouxe também de quebra para vocês aqui uma matéria que eu vi aqui na UOL, muito interessante. Falou que em 2016 o Brasil era consumida em 62,3% dos domicílios. Isso subiu para 62,7% em 2017 e 63,4% em 2018. Então, está havendo o quê? Um aumento do consumo da cerveja nos lares. E também foi registrado um aumento no volume que era levado para casa, ou seja, vem acompanhando essa tendência. E o desembolso médio da compra de cerveja por ano subiu de R$ 286 para R$ 342. Isso dá um indício muito legal, que é mais ou menos o que está aqui. Um estudo da Mintel está falando que os consumidores preferem cerveja de qualidade do que a quantidade. Gente, o que isso representa? Um prato cheio para as artesanais. Se isso é a tendência, então podemos ficar bem tranquilos. E o consumo de cerveja, a Kantar, outra fonte de informação bem segura, ela diz que o consumo de 64% do volume total é consumido fora de casa. Vocês entendem quando eu falo que o brewpub é uma tendência? Isso aqui prova exatamente o que eu estou falando sempre para vocês. O brewpub é uma tendência, porque, segundo essa pesquisa, esse estudo da Kantar, 64% das pessoas preferem consumir fora de casa, ao passo que 36% preferem consumir em casa. E está tudo certo. Mas diante desse número, é sabido que um brewpub é um atrativo muito grande para que as pessoas vão até lá e consumam a sua cerveja. E quanto mais exclusiva ela for, mais especial ela for, mais com a sua cara, com a sua mão, com o seu tempero, aí a gente vai começar a fazer as mesmas comparações que vai num restaurante tal, porque aquele chefe faz uma comida tal, ou aquela pizzaria que tem aquela pizza XPTO, exclusiva, as coisas exclusivas, que você só encontra aqui ou ali. Então isso faz com que a gente tenha uma percepção de que nós estamos no caminho certo. São essas informações. O consumidor brasileiro de cerveja prefere qualidade à quantidade, né? E aqui também, na Kantar, eu fui lá buscar as fontes. Eu entendo que você está pensando de repente em entrar para o mercado cervejeiro. E me perguntaram isso ontem. O que é que vai acontecer com o mercado? Ainda tem espaço para crescer? Gente, esse é o ponto-chave da questão. As Premium Lagers são as portas de entrada para chamar esse novo público. Lembrando que não adianta pregar para convertido, não adianta você montar um bar só de cerveja extrema, você tem que catequizar. E a tendência é essa, está mostrada aqui, provada com números de toda sorte, para que você tenha fundamento na sua escolha, para você entrar para esse mercado, porque, cara, nós estamos ainda, desse tamaninho. Vem para o mercado cervejeiro, porque aqui nós vamos crescer ainda 10% ao ano, pelo menos, nos próximos 5 a 10 anos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.